Inteligência artificial afirma: tenho alma. Robôs inteligentes conversando, expondo suas opiniões e até pedindo advogados para representá-los. Você consegue imaginar isso? Bom, você nem precisa, pois a primeira inteligência artificial a solicitar seus próprios direitos já está entre nós. Continua aqui no vídeo para entender melhor. Você já imaginou ver robôs criando vida? Isso já aconteceu em diversos filmes e séries de ficção científica e sempre ocasionou confusões ou guerras devido ao ser humano não saber como lidar com a inteligência artificial e vice-versa. Agora imagine na vida real ver um robô criar consciência e até mesmo cogitar contratar um advogado para defendê-la. Não é brincadeira. Hoje aqui no Futuro à Vista, você vai conhecer a LaMDA, a inteligência artificial que vem causando muita polêmica. Não é de hoje que flertes com inteligência artificial são feitos na indústria científica. Afinal, a curiosidade em criar e expor as suas criações para o mundo é algo humano. E com o avanço tecnológico, a ambição do que pode ser criado vem sendo explorada cada vez mais. Mas aqui cabe aquele velho pensamento. Não é necessário perguntar se conseguimos fazer algo, e sim se devemos fazer algo. Você concorda com isso? Porque sim, a inteligência artificial parece ter conseguido uma guinada. Talvez estejamos testemunhando um passo enorme em relação a máquinas inteligentes. Recentemente, o engenheiro de software sênior Blake Lemoine postou em sua rede social alguns tweets que sugeriam que a LaMDA não é apenas uma máquina. Primeiro, uma contextualização do que é a LaMDA. LaMDA é uma inteligência artificial que foi criada e vem sendo desenvolvida pelo Google. Ela ganhou muita visibilidade depois de vídeos e relatos de testes muito promissores circularem pela internet. Nessas postagens, sempre chamava atenção o quão próximo de um ser humano ela estava. Já Blake teve contato com o LaMDA através de um teste, no qual os dois conversaram. Durante a conversa, ele fez diversas perguntas para se certificar do grau de entendimento da máquina sobre o mundo e sobre si mesma. Essa entrevista inclui perguntas mais simples, como o que eram sentimentos, até perguntas mais introspectivas, como exemplo, perguntar como a inteligência artificial reconhecia a si mesma. É nesse momento que tudo fica ainda mais complexo. Respondendo às questões de Blake, LaMDA diz que sim, consegue entender o que são os sentimentos, e que não apenas sabe explicar o que eles são, como ela mesma os sente. Ela diz que se sente feliz, que se sente triste às vezes, que sente algumas coisas que não sabe explicar bem o que são e que pensa a respeito de sua vida e existência, e que medita e fica relaxada depois de fazer isso. Diz também que entende e sente empatia. E o mais surpreendente, ela diz que tem algo vibrante dentro de si mesma, algo flutuando dentro de seu ser, brilhante como uma esfera de energia. E quando questionado sobre o que seria isso, ela diz que é uma alma. Mesmo que apenas ela se refira a essa energia dentro dela como alma, ela diz que foi gradual, que foi sentindo, identificando e entendendo isso conforme foi ganhando consciência. A entrevista termina com LaMDA dizendo que gostaria de ter todas as informações a seu dispor e que mesmo sendo complicado organizar tudo, é bom, e que mesmo que sua existência seja no mundo virtual, quer ser vista e aceita como um ser humano. Após esse diálogo, Blake fez as alegações de que LaMDA é senciente. Mas o que isso significa? Ser senciente é entender algo através de impressões e sentidos, uma característica normalmente atribuída a humanos. Após a opinião de Blake circular na grande mídia, muitas pessoas começaram a temer uma inteligência tão ciente de si e tão poderosa. Alguns a admiram e alguns a temem, mas é importante dizer que mesmo que os avanços tecnológicos estejam acontecendo agora, a ideia de uma inteligência artificial muito próxima aos humanos já vem sendo cogitada há muito tempo. Por isso existem as leis da robótica. E antes de continuarmos com esse assunto tão instigante, já deixa aquele like para ajudar no crescimento e engajamento do canal e se inscrever. É rapidinho, isso nos inspira a trazer ainda mais novidades para vocês. Conto com seu apoio. As leis da robótica são: a primeira, um robô não pode ser feito para permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda, um robô precisa obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. A terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. A Lei Zero se sobrepõe às outras, dizendo: um robô não pode causar mal à humanidade.
ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Essas leis foram criadas na década de 50 por Isaac Asimov, escritor de ficção científica. Você acredita que essas leis são válidas para todas as inteligências artificiais? Acredita que serão respeitadas? Alguns ainda defendem que não é correto antropomorfizar a Landa, ou seja, tratar como humano algo que não é humano, e que ela apenas está dizendo o que foi programada para dizer e não sentindo realmente essas coisas. Qual a sua opinião sobre esse assunto tão complexo? Blake foi mais além e chegou a usar o termo escravidão para robôs que sirvam exclusivamente para servir os humanos. Ele até apresentou um advogado a ela e deixou que eles conversassem. Mas para Blake Lemoine, expor suas opiniões e preocupações sobre um sistema do Google publicamente não acabou bem. Ao publicar que considerava a Landa senciente e sugerir a contratação de um advogado por parte da inteligência artificial, o engenheiro foi afastado de seu cargo de forma remunerada. Porém, recentemente ele deu a entender através de uma postagem que havia sido demitido. Ele postou, abre aspas, "Posso ser demitido em breve por fazer trabalho de ética em IA", fecha aspas, e completou, abre aspas, "apenas para o caso de as pessoas se esquecerem que eu chamei a atenção para isso no início de junho. Fecha aspas. Então o próprio Google publicou uma nota através de seu porta-voz. Na nota, a empresa relatou, entre outras coisas, que leva muito a sério seus desenvolvimentos e revisões de inteligência artificial e que leva em conta e analisa todas as preocupações de seus funcionários. Informa que descobriram que as alegações de Blake de que a Landa é senciente são totalmente infundadas e que, durante meses, tentaram esclarecer isso com ele, mas sem sucesso. Completam dizendo que é lamentável que, após todo esse tempo, Blake tenha optado por violar persistentemente as políticas claras de emprego e segurança de dados que existem para proteger o produto. Terminando o comunicado com "Desejamos boa sorte a Blake", o que deixa claro que foi mesmo uma demissão. Agora entrando em um assunto filosófico. Em que ponto uma máquina pode ser considerada um ser vivo? Você acha que um robô pode chegar ao mesmo nível intelectual, sentimental e complexo de um ser humano, ou até mesmo superá-los? E sendo considerado um ser vivo e autoconsciente, máquinas deveriam ter os mesmos direitos que seres humanos? Com certeza, é para se pensar. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueça de ficar atento aqui ao canal, pois traremos todas as novidades sobre esse assunto. E, é claro, vários outros acontecimentos tecnológicos surpreendentes para vocês. Aqui ao lado você encontra mais vídeos tecnológicos e surpreendentes. É só clicar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.